Graça e paz, amados. Vamos estudar a palavra de Deus? O assunto que nós vamos estudar nessa aula é sobre o maná. Eu quero fazer uma afirmação começando esse estudo. Talvez isso vai mexer um pouco com a sua teologia, mas no final desse estudo você vai estar de acordo comigo. Eu quero dizer que o maná não é bênção. E toda a vida eu ouvi falar que o maná é bênção, o maná que caiu do céu. Eu já ouvi muitas pessoas orando, pedindo para Deus: Senhor, envia-nos maná, Senhor, envia-nos maná. Amados, longe da realidade. Se você pedir que Deus te envie maná, sem saber quais são as qualidades, o que significa o maná, o que é isso o maná. Muitas pessoas oram, como diz o nosso apóstolo Tiago, oram, pedem muito, mas não sabem orar, não sabem pedir, porque pedem mal. O maná não é bênção. Eu quero te fazer uma pergunta: o que você prefere, bênção ou provisão? O que é melhor para você? O que você acha? Bênção ou provisão? O maná é uma provisão de Deus, não é bênção. Agora imagina 40 anos comendo a mesma comida. Às vezes nós passamos 3, 4 dias comendo o mesmo cardápio. Nós já entramos em delírio. Existem pessoas que não conseguem comer a mesma coisa uma semana. Agora você imagina você por 40 anos, não um mês, não 2 meses, 40 anos comendo a mesma comida. É isso que você quer de Deus? Então vamos estudar a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, Êxodo capítulo 16. É muito importante, você vai saber nesse estudo sobre a diferença de bênção e provisão. Bênção e provisão. Vamos estudar sobre esse assunto, ele é muito importante na nossa vida hoje. Bênção e provisão. Êxodo capítulo 16, pega a sua caneta, pega a sua Bíblia, abre aí e vamos estudar. Olha o que diz: partiram de Eli toda a congregação dos filhos de Israel e chegou ao deserto de Sim, que situava entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia, segundo mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade de Israel começou a murmurar. Vai anotando aí essa palavra murmurar. Começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão, dizendo: antes fôssemos mortos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos à panela de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente, o Senhor nos trouxe a esse deserto para nos fazer, com nós e toda essa multidão, morrer de fome. Olha o que eles estão dizendo. Eles estão murmurando, reclamando, se queixando contra Moisés e Arão. E eles estão dizendo: oxalá nós tivéssemos morrido lá no Egito. Ao menos íamos morrer comendo carne ao lado das panelas. Mas não, o Senhor nos tirou de lá para morrermos aqui neste deserto. Olha o poder da palavra. Este povo não quer morrer. Este povo, eles querem comer comida novamente. Mas eles estão dando pressão em Moisés, no líder deles, que representa a Deus. Eles estão querendo algo na força, na base da palavra, da opressão, da murmuração. Eles estão se queixando com Moisés. Já que nós vamos morrer, deixasse nós morrer lá como escravo, ao menos comeríamos carne. Mas não, o Senhor nos trouxe aqui para morrermos neste deserto.
Na verdade, eles não queriam morrer, mas foi a forma que eles encontraram de receber aquilo que eles esperavam do Senhor. Versículo 3. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: antes que fôssemos mortos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente nos trouxe a este deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. E eles vão morrer, não de fome, mas eles vão morrer no deserto. Eles declararam que certamente eles morrerão, e foi o que aconteceu. Bom, olha o versículo 4, presta atenção nesse versículo 4, aqui está a chave. Maná é bênção? Será mesmo? Olha as palavras do Senhor, versículo 4. Então Javé disse a Moisés: eis que farei descer pão do céu, e cairá e sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Olha o propósito do maná. O propósito do maná está dizendo aqui no versículo 4 o Senhor. O propósito do maná não é abençoar, senão ao contrário, provar o coração deste povo, provar a fidelidade desse povo. Eis que farei descer pão do céu, e sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Porém, nos dias sexto, trarão para serem preparados 2 tantos do que recolherem nos outros dias. O versículo 7. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto o Senhor ouviu a vossa murmuração. Moisés está dizendo assim, amanhã de manhã vocês vão ver a glória do Senhor, não porque vocês adoraram, não é aquela glória que enche o lugar, não, você vai ver a mão do Senhor pesando sobre a vida de vocês, porque Ele ouviu as vossas murmurações contra Ele. Nós, contudo, o que somos para reclamares contra nós? Versículo 8. Disse mais Moisés: o Senhor vos dará essa tarde carne para comer, e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele, não a vossa adoração, a vossa queixa contra ele. Porquanto nós, o que somos? Não são contra nós as vossas murmurações, mas sim contra a pessoa de Javé. Versículo 9. Então disse Moisés a Arão: diz a toda a comunidade dos filhos de Israel: aproximai-vos na presença do Senhor, pois ele ouviu a vossa murmuração. Uau! Parece ser que Deus estava indignado com esse povo ingrato. Aqui a palavra murmuração aparece várias vezes. Olha, Deus ouviu a sua murmuração. Olha, amanhã Deus vai descer. Ele ouviu o que você falou. Deus ouve a sua adoração. Deus ouve a sua oração de gratidão. Deus ouve o seu louvor. E Deus ouve também a sua murmuração. Cuidado, amado. Às vezes você quer vencer na vida, mas está murmurando, reclamando, liberando palavra de maldição. Sendo povo de Deus, sendo que espera de Deus e sendo que está pedindo a Deus, cuidado com o que você pede. Esse povo está dizendo: certamente nós morreremos aqui. Eles estão dizendo que Deus não é suficiente para eles. Então, essa murmuração provocou o coração de Deus. E Deus desceu lá e deu o que eles tanto desejavam. Mas não da forma como eles queriam. Mas Deus colocou ali a murmuração, o maná. Para quê? Para provar o coração deles. Agora, durante 40 anos, uau, que tristeza! Durante 40 anos eles vão comer
esse produto que cai do céu. Outra coisa que eu quero dizer aqui nesse ensino que é: o maná não é o pão do céu. Eu sei que você vai dizer, mas você acabou de ler, pastor, que Deus vai fazer descer pão do céu. Sim, aqui no texto está dizendo pão do céu, mas este não é o pão verdadeiro que desceu do céu. Amém? Este aqui, nós vamos ver agora, não é o pão do céu. Quando nós falamos o pão do céu, nós referimos a Cristo, Jesus Cristo. Este maná que desceu do céu não é o pão verdadeiro. Este maná que desceu no deserto durante 40 dias não é Cristo, não é bênção. Ao contrário, é um castigo, é uma prova para provar o coração deles. Então, você não pode pedir para Deus: Senhor, envia-me o maná, dá-me o maná. Olha o que você está pedindo, amado, cuidado. Você está pedindo para que Deus prove o seu coração? Você está pedindo para que você coma um produto durante 40 anos, a mesma coisa, no deserto, onde não há outra opção? Onde Deus fechou o celeiro, fechou a porta e disse: só daqui 40 anos eu vou abrir esse celeiro de volta e vocês vão comer coisas diferentes? Então cuidado, muito cuidado com o que você pede para Deus, como você está orando. Agora abre a sua Bíblia lá em João capítulo 6. Eu vou te mostrar na Bíblia que aquele maná que desceu do céu não é o pão do céu. O maná que desceu do céu não é o pão que desceu do céu. O verdadeiro pão que representa Cristo, nosso Senhor. Olha só, João capítulo 6, versículo 32. Palavras de Jesus Cristo. Olha só o que vai dizer. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Olha que Jesus está dizendo: não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas o meu Pai quem vos dá, é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu, pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhas visto, ainda não credes. Todo aquele que o meu Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Olha o versículo 38. Pois eu desci do céu. Olha o que Jesus está dizendo: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade. O povo estava querendo que Deus fizesse a vontade deles. Deus mandou o maná. Jesus está dizendo: eu sou o pão que desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha o versículo 48. Eu sou o pão da vida. De novo, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná. Olha aqui, ó. Eu disse no começo, o maná não é o pão da vida. As pessoas confundem o maná com o pão da vida, longe da realidade. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó, no versículo 49. Vossos pais comeram no deserto, vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Este é o pão, referindo a ele, este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não morra.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. 58. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Uau! Você está entendendo o que Jesus está dizendo aqui? Ele vai terminar dizendo isso. Este, falando dele, é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável àquilo que o pai de vocês comeram lá no deserto e estão mortos. Maná não é bênção, maná é provisão. Quando você murmura, quando você está esperando algo de Deus, mas você começa a murmurar, porque as coisas não começam a sair como você quer, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela te manda provisão. Ele não te deixa morrer de fome, mas Deus te manda provisão. Se você está comendo algo que você não gosta, é porque você murmurou em algum lugar. Cuidado com o que você pede, cuidado da forma que você pede. Você quer bênção? Então não murmure, adore. Porque a murmuração, a reclamação, vai somente trazer para a sua vida castigo, conforme o maná. O maná não é bênção. O maná é provisão. Cristo é o pão da vida. Cristo é o verdadeiro pão que desceu do céu. Aquele que come, que tem parte com Cristo e come do seu corpo, que é o seu pão, e bebe do seu sangue, que é o vinho, representado ali o corpo de Cristo na cruz, aquele que tem parte, aquele que come Cristo, tem a vida eterna. Não é só uma comida temporal, é uma vida eterna. Amém? Então, coloque isso na sua cabeça, amado. Cristo é o verdadeiro pão que desceu do céu. Eu já vi nome de igreja, o maná que desceu do céu. Não é bênção, maná não é bênção. Cristo é bênção. Cristo sim é bênção para a nossa vida. Você lembra da parábola do filho pródigo? Quando aquele filho pecador, ele foi embora, e quando tudo acabou, o dinheiro acabou, e ele já estava ali morando com os porcos, comendo comida de porcos, ele caiu em si. Você lembra quais foram as palavras que ele disse, o filho pródigo? Ele disse: na casa do meu pai há muitos pão, não falta pão. Na casa do meu pai, os trabalhadores comem pão com fartura. Então eu voltarei e direi ao meu pai: pai, eu pequei contra ti. Olha o que eu quero te trazer aqui, amado. O filho pródigo, quando ele caiu em si, ele lembrou do pão que havia na casa do seu pai com fartura. E foi isso, e por isso que ele voltou. A primeira impressão pode ser chocante para nós, mas ele não voltou para a casa do pai por causa dos conselhos do pai, por causa do carinho do pai, por causa da presença do pai, por causa da fazenda. Não, ele voltou por causa do pão. É só você olhar lá essa parábola. Ele voltou para casa por causa do pão, porque ele disse que na casa do pai dele tinha muito pão. E pão, amado, na Bíblia significa Cristo. Cristo é o verdadeiro pão. Cristo é o pão que desceu do céu, não o maná. Cristo é o pão que desceu do céu. Eu quero te dizer que se você for buscar uma igreja, é um exemplo. Busque uma igreja que tenha pão. Pão, uma igreja que Cristo é o centro, que Cristo é pregado, que Cristo é ensinado. Jesus Cristo, ele é o maná que desceu do céu.
o verdadeiro pão que desceu do céu. O filho pródigo, ele voltou para a casa do pai por causa do pão, por causa da palavra. Busque Cristo, porque somente Cristo vai saciar a sua alma. O pão que desceu do céu sacia o seu espírito. Aquilo que alimenta o nosso espírito somente é o pão que desceu do céu, é Cristo. Aqui na nossa igreja nós pregamos a Cristo, o pão da vida. Aqui nós não pregamos homens, aqui nós não pregamos filosofias, nós pregamos Cristo. Nós temos parte com Cristo. Cristo é o alimento da nossa alma, Cristo é o centro, Cristo é o princípio, Cristo é o fim, Cristo é tudo. Então busque sempre o pão para a sua vida. A outra aplicação que eu quero deixar é que você tem dado pão para os necessitados? Você tem pão se algum irmão pródigo voltar e te pedir pão? Você vai negar pão porque ele estava no mundo, porque ele estava junto com os porcos, porque ele estava junto com as rameiras? Você vai negar pão para ele? O pai não negou. Então nós temos que ter esse coração paterno também para um com os outros. Amar como o pai nos amou. Nós temos que ter pão para dar para aqueles famintos que vai nos procurar a qualquer momento. Tenha pão também, queridos. Tenha pão, mas não qualquer pão. O verdadeiro pão que desceu do céu, Cristo. Eu quero terminar, eu acho que faz parte também aqui do contexto, o maná. Dentro da Arca da Aliança, você lembra que tinha 3 coisas dentro da Arca da Aliança? Tinha a vara de Arão, as tábuas da lei e tinha o maná. Uau, olha que interessante. E o que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era feita de madeira, coberta de ouro. Olha só, a madeira, ela é símbolo da humanidade. E o ouro, símbolo da divindade. No céu tem ouro. Então, a Arca de Aliança, ela representa Jesus Cristo. Jesus é o menino que nasceu. Cristo é o Filho que se nos deu. Então, a Arca da Aliança carregava esses 3 elementos do Antigo Testamento. Então, tudo isso, a vara, que representa o sistema religioso, a vara de Arão representa todo o sistema, toda a liturgia religiosa. E aquela liturgia era muito importante e sagrada no Antigo Testamento, porque aquela liturgia conectava o homem com Deus, pois essa vara, essa simbologia está dentro de Cristo. A segunda coisa, as tábuas da lei. A Bíblia diz, Paulo vai dizer isso, que a lei era o ministério da morte. Terrível coisa, se não houver a lei, não houver pecado. Paulo que diz isso. Agora, essa lei está dentro de Cristo. A religiosidade está dentro de Cristo. E o maná? O maná representa castigo. Maná representa castigo. Também Cristo, Jesus Cristo foi castigado. Isaías 53, ou Jesus na cruz, ele foi castigado. Então todo essa simbologia do Antigo Testamento está dentro de Cristo. Você vai ver que na época de Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, o véu do templo foi rasgado de cima a embaixo. Mas lá dentro já não estava mais a Arca da Aliança. A Arca da Aliança desapareceu antes de Jesus, há muito tempo antes. E o que significa? Que Jesus Cristo é a Arca da Aliança. Ele carrega tudo isso do Antigo Testamento. Hoje, nós já estamos conectados com Cristo, com Deus, através de Jesus Cristo. Hoje, a lei e o mandamento nosso é Cristo. O que nos conecta já não é mais a religião, agora o que nos conecta é Jesus Cristo. E já não estamos debaixo de castigo, mas nós estamos debaixo de bênção da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu espero
que esse ensino, ele foi rápido, ele foi curtinho, ele é simples, mas ele é muito poderoso. A bênção e a provisão da parte de Deus para você. Escolha a bênção, escolha Cristo, alimente de Cristo, busque Cristo, que Cristo seja o princípio, o meio e o fim da sua vida. Assim, sempre que alguém te procurar necessitado de alimento, você vai ter pão para essa pessoa. Amém? Deus te abençoe.